Vamos dar início à nossa reunião de número 228. Obrigada aos professores presentes, professor Sakurai, professor Luciana, os professores online, o professor Ricardo e o nosso representante discente, o Juan. Bom, na ordem do dia, o primeiro item é a requisição do auxílio financeiro da aluna Manuela, do Moral, do curso de mestrado do PPGE. A gente teve acho que foi a única requisição, né? A gente tem um recurso agora. Professora, desculpa que a gente teve mais 2 pedidos, só que eles entraram no pauta suplementar. Então, se a comissão concordar, para aplicar, é o item, eu coloquei aqui suplementar, é o item 2.5 e o 2.6, Márcio e Paulo. Daí a gente já analisa os 3. Desculpa, eu esqueci de falar que a gente tem uma pauta suplementar um pouco surpreendentemente longa, né? Tem 12 itens. Maior. Não, a gente fez a reunião, foi tão rapidinho, aí a gente começou a chegar. Bom, então, vocês autorizam os livros, 12 itens. Então, aí nós temos o caso da Manuela. E qual que é o próximo? É Manuela, e depois os itens 2. Deixa eu ver se é o Márcio Estevão Miranda e o Paulo, o Marcelo. Aqui nós estamos com a planilha. Então, professor, esse aqui é o saldo total que a gente tinha, e quanto a gente recebeu do PROAC, quanto foi utilizado pela CNG, e o saldo remanescente, tá? 1.054. Então, o que a gente tem aqui agora são esses 3 últimos pedidos, né? Então, somados ali, eles dão um valor total de 960, que fica dentro do saldo remanescente. Por isso que você falou que eram 3 diárias, desculpa. É que eu achei que 3 diárias não de solução. E esses 3 alunos eles já tinham pedido a inscrição no ANTEC e 3 diárias. E o ANTEC são 4 dias, é isso, né, professor? Então, eles pediram, como tinha um saldo, eles pediram uma diária, né, complementar. Bom, então, dentro do nosso saldo, algum comentário? Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E o item 1.2, tem alguma outra coisa que tem que ver aqui? Não? Pode ir direto para o suplementar, se você acha que tá. Esse suplementar ficou tão grande que a gente está precisando reagrupar, aquelas coisas. Bom, então, o item 1.2 é do Programa de Pós-Graduação em Administração das Organizações. O primeiro é o requerimento do José Eduardo para a definição da tese, que foi emitido pelo professor Sakurai. Favorável, não parecer? Algum comentário? Não, eu queria que aquela coisa de publicar mesmo, né? De manter o original. Não era comum isso acontecer, mas agora... A economia não aconteceu, né? Teve um caso recente, acho que foi da própria tese da Karen, não é, Thiago? Teve um caso de Karen pediu, foi. Última CPG teve um pedido do PPG. Mas o que aconteceu da revista reclamar? Parece que as revistas da economia não... Desculpa. Olha, eu nunca ouvi uma Eu já perguntei para os professores da economia, eles falam que não. Eu já vi mais em inglês. Essa em português foi escrita em português. Nossa, mais arriscado mesmo. Bom, então, Mas não me opõe, não. Então, os favoráveis para a mesma comissão, os contrários se manifestem. É melhor pedir nesse caso, sabe? Já está previsto, já, Não é? Mas então, tem uma manifestação contrária, aprovado por unanimidade. O item 2 é a alteração do regulamento do programa de pós-graduação. A professora Janaína mandou uma mensagem explicando. Professora Luciana, o que quer explicar? A gente mudou as regras de credenciamento e de credenciamento. Porque a CAPES mudou, não tem mais pais, e
a gente mudou para o critério novo da CAPES, que é aquele bom, muito bom. E, enfim, a gente está tentando deixar bem firme a regra, porque para segurar a nota, para ver se a gente consegue passar, né? Se Deus quiser, para 7. Então, esses são a gente mudou em vez de JCR ou Pares A1 para bom, muito bom. Basicamente, é esse credenciamento. São 2 artigos entre muito bom nos últimos 3 anos. E para recredenciamento nos últimos 4 anos, porque daí a gente, né, dá uma questão de dar um tempo maior para quem já está na posse se manter, né? Bom, muito bom, ele vai ser os 2 partidos lá do JC, os 2 partidos. E aqueles nacionais, eles entram O no... SPEL. Mas entram no regular. Não, eu sei que ele nunca entra no 10%. bom, né? O bom é 10%. 10%. Mas 90% vai ser regular. Mas, tipo assim, Ele nunca vai ser muito bom. Puxa muito para a comunicação internacional mesmo. Mas foi uma discussão bem longa. A gente ficou em reunião umas 2 horas para puxar, para ver se, né, se seria justo, se não seria, e a gente chegou à conclusão que, né, para o programa se manter, né, com um nível forte de publicação, a gente teria que puxar a regra, né? Então, foi isso. Então, é 4 anos, 3 artigos, e para entrar... 3 anos, 2 artigos. Né? 3 anos, 2 artigos. Alguma dúvida? Tem mais? E tem aquela questão do depósito também. Isso, é 2 anos, né? Que tem que colocar que agora. Acho que não falou, acho que Na foi verdade, a gente depois. fez um benchmark, cadê o Ricardo? A gente fez um benchmark do seu, viu, Ricardo? Aqui na gestão, a gente não fala que a gente copia as coisas, né? A gente fala que faz benchmark. Então, a gente usou o seu regulamento aí para ajudar a gente com o nosso, né? Porque vocês já tinham essa adaptação, né? Sim. Então, a gente meio que manda de vocês e a gente achou super melhor que o nosso, né? Então, por isso a gente fez essa mudança. E só o depósito tem que colocar, acho que, viajando, né? Deixa eu ver se ele não está com a marcação. Não, ele não tá. O Thiago tem que colocar. Tá. Mas a professora Janeiro tinha me passado. Aqui. Ai, me fez Esse propósito com o controle. Só ver se não é esse. Ela mandou o texto e eu atualizei no arquivo. Se não tiver aqui, está no meu drive. Mas é só adicionando e eu posso vai seguir esse tema de anos, foi uma das coisas que a reitoria, a Câmara, para regulamento da contabilidade, fez explicar melhor, né? Melhor, né? Mais seguro o depósito, provavelmente. também para ficar justificado os 3 programas com o mesmo padrão. Deixa eu só ver aqui. Aí eu falo para vocês. Essa parte a gente não chegou a falar, você só comentou comigo. Ela mandou essa. Essa parte aqui, né? Professor? Daí o texto, eles 4.1, fica para solicitar a realização da sessão final de receber mestrado. Ela pediu para tirar também esse final do expediente, Isso. porque a partir do momento que do sistema, no horário do sistema, né? Então ficar assim, o aluno deverá apresentar via sistema de anos até o último dia do seu prazo regimental o formulário para depósito de gestão de comissão julgadora do equipamento de mentira. Deve 4.2 é a mesma mudança. Para solicitar a realização da defesa total, o aluno deverá apresentar via sistema de anos até o último dia do seu prazo regimental o formulário de depósito de gestão de comissão julgadora. São esses 2 itens aqui. Dessa que ele pode aprovar o que não por eles. Ela tinha pedido.
Algum comentário mais? Não, só isso mesmo. Era as regras e o depósito. Demais? Só que não dá nenhum, não sei como é que é. Ô, Silvia, Oi. o que eu ia comentar com a Luciana é que o nosso regulamento foi para avaliação da Câmara de Normas, e aí na parte de regulamento, que a gente fez a alteração também, de acordo com o novo documento da área, ele não fez nenhum comentário. Então, tá, o nosso documento nesse trecho não teve nenhuma ressalva, nenhuma advertência, são outros pontos que a gente trabalhou. Então, só para se ajudar a Luciana, ou de outra maneira, a gente está à disposição, qualquer coisa. Obrigada, viu? Na verdade, vocês foram bem mais ágeis, né? A gente até demorou para fazer isso, mas foi bom que vocês deixaram o nosso caminho um pouco mais fácil. Teve discussão, mas no final deu tudo certo. Graças a Deus. A Obrigada. gente chegou a fazer uma consulta para o presidente da comissão na época, então acho que vai passar tranquilo também lá de vocês. Podemos encaminhar para a votação? Então, a intenção é aprovar o texto como está, incluindo aquela parte do depósito digital Isso. nos jovens. Tudo bem? Então, os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam. Aprovado. E aí o item 1.3, gestão do programa de pós-graduação, do PPGCC, que é um pedido de credenciamento do professor Vinícius, como responsável pela disciplina RCC 5250. Já teve um parecer favorável do professor Marcelo Augusto e aprovado pela CCP. Dia 2. Algum comentário? Não. Seguiu o fluxo normal, ele aplicou, e aí na sequência já houve uma indicação da área de finanças para uma disciplina que ele ficou interessado, e, enfim, a gente espera que ele tenha um bom desempenho nessa disciplina que é da área dele. Muito bom, então, podemos caminhar a votação, mais algum comentário? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Agora a gente vai para o item 1.8, que é para aprovação em bloco. Esse que está escrito. Desculpa. É o Programa de Gestão de Pós-Graduação em Economia. O primeiro é o pedido de alteração de horário da disciplina REC 5034, Economia da Educação. Aprovado. Não tem aluno matriculado ainda, né? Não, ela vai. Período de matrícula ainda vai começar, né, Tia? Tá. Então, algum comentário? Não? Vamos favoráveis para a comissão, os contrários se manifestem. Pronto. E agora o próximo item é o resultado do processo de seleção para programas de mestrado e doutorado direto, que vão ingressar em 2026. Então, ficou mestrado, doutorado e doutorado de direito. Interessante. Bom, Esse é de mestrado, né? A de doutorado já dá uma minguadinha. sim. E agora doutorado em direito. Mas assim todo mundo. Nossa, bom. É só que a gente só tem uma entrada por ano. Mas para pegar também, só teve um ano que a gente abriu. Não, de doutorado, quer dizer, né? Não. De doutorado a gente tem. Mas o mestrado é só uma vez por ano? Que teve um ano que teve 2 vezes. Eu achei que eram 3 dos 2 cursos. Não. Mas olha que beleza que eu tinha de direito. E tem vaga para o gente. Sim. O grande problema nosso é bolsa.
Assim, um dia, se tem muito candidato que você oferece a vaga e fala, mas é sem bolsa. Ele fala, não, Bom, algum comentário mais? Temos a minha votação. Então, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora sim, o item concluído. Esse é de sugestão de comissões julgadoras para aprovação em bloco. Então, a primeira é da Alana, S, orientada pela professora Marisa. Depois, o Bruno Rezende, orientado também pela professora Marisa. Todos eles foram aprovados pela CCT e aí há de referendo pela CPG. Na verdade, a gente só está referendando. E do José Eduardo também foi já referendado pela CPG, para acelerar o processo. Lá embaixo tem mais breve. Professora, quer? Podemos já passar? Já da... 2.7. Acho que 2.7 mesmo. Tem o Leandro Rodrigues. Essas foram lá de da CCP. Essas foram lá da CCP e vai aprovar agora em reunião. A professora Simone. Eu nem sabia que era. Você nem sabia que você estava. Tudo bem, vamos em frente. Titular aí. Titular. O professor, o aluno Luciano Souza, orientado da professora Adriana Aldana. Esse também foi a GPM para a CCP. Tem o Na Lara, o que ela colocou? Ela colocou como... Em alguma específica, professor Ricardo? Não, é que eu tô tentando acompanhar aqui, às vezes a letrinha está um pouco pequena, só se você puder aumentar um pouquinho na sua tela, da pauta, pode ser ali, da pauta mesmo, não precisa ser toda a tela, não. Entendi. É isso aí, isso. Aí, tá ótimo. Obrigado, Thiago. Pauta do Ademar. O Ademar, então, já foi aprovada de referendo pela CCP. E aí, hoje vai ser aprovado. Mas aí é o quê? Online, presencial? O que for essa? Essa aqui, professora, a gente perguntou para ele, bom, você como membro pode participar à distância, né? Está escrito Daí tem presencial. o aluno e orienta. Aqui eles colocaram como você, uma pré-indicação de você estaria presencial. Mas os membros podem participar à distância e tem que estar o aluno e o orientador. Pelo que o Ademar falou, existe essa possibilidade. Então, não precisaria, então ele não pediria a banca remota para ela. Isso já funciona na CCP? Foi a de referente. Mas assim, Isso é a banca. Isso é a banca. Ah, tá. Não quer dizer que depois eu não tenha que fazer a presidência presencial. Mas aí teria que mudar de novo. Daí depois no agendamento ele vai informar isso. Aí teria que pegar um e-mail. Que eu saiba, não tem previsão de ficar aqui. Ela veio só no Natal. Então, ele quer defender, o Ademar comentou, mas é tudo informal isso, né, professor? Mas ele comentou com a gente que ele pretende defender já para a semana que vem, antes do recesso. Será que talvez não é isso? Ele conseguiu conciliar uma agenda com ela? Se ele conseguiu, ela não me falou nada, porque eu sei que ela veio no Natal.
Mas ela vem assim, tipo, 4 dias, 5 dias. Porque assim, se não der, daí Aí acontece, fez não naquela precisa última mudar aqui, é só planta, chamar o suplente. só isso, Só puxa, por puxar o exemplo, suplente. poderia ser você, ó, professora, já Ah, presidir, né, e o suplente só. aí não precisa desfazer. Não. A menos que os suplentes não aceitem. Assim. Mas assim, não pode, por exemplo, você, Luciana, presidir e participar, isso não pode? Ah, você não pode. Foi o que aconteceu na outra, né? Pode, Você Ela vai pode presidente. votar, se ela presidir, ela não vota. Mas Pelo, eu participo, eu faço Ah. arguições, eu não. Ah, não pode? Não, nesse regulamento. nesse regulamento não. É por causa do... Ah, é porque regulamento do programa. essa Não, o parte- Ademar, eu acho que ele deve estar já no 6º de doutorado. É um regulamento Ele um pouco mais tá, antigo. não, né? mas- E ele não mudou, né? Não, tudo bem, então, se puder depois fazer isso, aí ou ela vem presencial ou eu entro, tudo bem, porque fiquei com medo de cair naquele negócio da excepcionalidade novo que a gente não quer. Então, tudo bem. Bom, então são três. Não. Então são 3 para referendar, 3 itens aqui no bloco 8. E da Marília também. Deixa eu voltar. Depois do 10. Estava depois do Ademar. Ah, e aí nós temos a Marília Medeiros, orientada pela professora Simone. O pessoal antigo tá tudo ele. Tá vendo, professor Samuel? Dá para comparar bem aqui. A outra banca também era doutorado, só que eram 5 membros mais o presidente. Essa aqui é doutorado, mas são 3 membros, né? E o presidente. Então, o regulamento dela é diferente do. Não, mas eu viajei, é porque regulamento. Pronto, agora esse é algum comentário nesse item. Bom, então a gente pode fazer a votação em bloco de tudo. Então são 4 para referendar, desculpa, 3 para referendar, aqui do item 1.8, e aqui embaixo foram 4, que são para aprovar mesmo a reunião, né, do, deixa eu acho aqui, do Leandro, do Luciano, do Ademar e da Maria. Tudo bem? Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Agora, o item 1.9. Também para aprovação em bloco das atas de defesa. Então, primeiro é a homologação da tese, né, de Quinta Pegada com os Vinícius Ricardo Ferreira. Pois... Vinícius, né? Vinícius. Aí depois Isaac, Géser. E depois o Antônio Ricciardi Macedo. Gente, que sério. E na sequência, Elimar Veloso. E por último, do Helma. A gente Elmo. Elmo. Falou errado, viu? Mas ele falou que ele vem, ele falou errado. Não. Todos de acordo, algum comentário? Então, vamos para a votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Professor, perdão. Tem mais um lá embaixo. Tem uma defesa. Mas, Você quer colocar também? vamos, mas tudo bem, Então, a gente já votou nisso, né? Todos de acordo, ninguém sou contrário, vamos lá embaixo ver qual que é. ó, Tem o 2.1, 2.1, que é do Marcos Candius. Tem mais um lá Está embaixo. carregando, tem. Nossa, Sim. agilidade. Nossa, E então foi o do Marcos e da Gisele. Os dois. A Karen ainda não defendeu, já? Defendendo, professor. Ah, hoje? Agora, à tarde, é.
Dela não era Eu tava com isso na cabeça. Até uma mensagem de serviço do professor, depois passa também. Bom, então agora nós vamos votar em dois, que foi a de referendo pela CPG, do Marcos, e no caso, também tá, já né? Deixa eu sair também. Por unanimidade. Tá. Está aprovado a de referendo pela CPG. Então, os favoráveis também essa comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora nós vamos para a pauta suplementar. Já chegamos nela. Então, o próximo assunto é o oferecimento da disciplina NCC. Não, gente, já não vou falar. Não, a gente já. Tá certo. Requerimento de prorrogação da aluna Tânia Ingrid no curso de doutorado de 60 dias a partir de 19/2, considerando a justificativa e documentos comprobatórios apresentados. Ela trouxe uma questão de que a base de dados demandou mais de 100 pedidos da plataforma Fala Brasil, em que, uma vez que os relatórios da auditoria do Departamento Nacional e o SUS foram removidos do portal em 2019, depois ela fala do doutorado sanduíche, que ela foi o print 41, mas esse demandou bastante tempo com burocracias. Também demandou um tempo para explicar para a orientadora sobre os conhecimentos desses. E aí a questão da COP 30, férias escolares de dezembro e janeiro, o governador decretou que as aulas fossem suspensas. Eu conversei com o Carlos também, viu, Silvio? Ele falou, aquele caso, além desses argumentos, desses fatores que influenciaram o cronograma do trabalho dela, se ela não tiver esse período, essa prorrogação, que são 60 dias, 2 meses, ela não consegue concluir o trabalho. E embora as prorrogações, eu acredito que elas não sejam interessantes para o programa, a gente tem que considerar que é melhor que o aluno aumente o seu prazo, que não é favorável para o programa, a ter o risco de não concluir o trabalho, né? Ricardo, não tem aquele problema de passar daquele prazo máximo, não, né? Não, essa tá. Essa questão do intercâmbio parece que é uma boa justificativa, viu? Na última reunião do SOPGL teve uma situação dessa. Quando tem um intercâmbio, esses 60 dias ali, eu acho que é bem razoável a situação. Porque isso acontece realmente, não tem a política de dedicação para a burocracia. Uhum. Mais algum comentário? Não? Não é isso. Votação, então? Uhum. Então, os favoráveis permanecem como estão e os contrários manifestam. Está aprovado. Bom, então, agora, o 2.3 a gente já fez, né? Não, tá bem. Foi um credenciamento. Tá. E agora Tá. disciplina na grade horária. Todo esse esquema de mexer em disciplina tem que usar no CPG? Meu Deus. Todo oferecimento, calendário, para ser mais fácil. O oferecimento da disciplina RCC 5250, investimentos no primeiro trimestre de 2026, sob a responsabilidade do professor Vinícius, que a gente tinha acabado de votar o credenciamento dele. Às quartas, das 8 às 13. E que já foi aprovado o horário. Aí, isso, né? Aí veio um ajuste. Mas isso é uma política do programa mesmo, né? Que ele, por exemplo, vai ser oferecido na contabilidade, tem trimestre, o nosso programa, né? E aí vai ter uma inclusão da disciplina. Vou comentar alguma coisa, Ricardo?
Não, a gente vai atualizar, aumentar uma disciplina no primeiro trimestre, né? É aquilo. A gente fez o convite, a disciplina já estava criada, cadastrada no Janus, e o Vinícius aceitou oferecer a disciplina, e aí a gente está pedindo seguindo pelo fluxo normal aí de aprovação. Tá bom. Mais algum comentário? Não? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora, o item 2.4, que o Ricardo já tinha explicado. Ricardo, se você quiser continuar aí com a palavra, é a Perfeito. alteração do regulamento. Isso. Aí a gente mandou o regulamento para a Câmara de Normas para ser avaliado. Eu vou abrir aqui, mas os principais pontos, a nossa expectativa, como eu já tinha comentado antes, era ter um feedback com relação à parte do recredenciamento, os critérios, e a gente seguiu o documento de área, mas ele não fez nenhuma observação, está de acordo. O que ele observou foi a questão dos créditos especiais. Ele fez uma adequação em outras áreas do regulamento, algo que a gente não esperava, e é tudo que vem para melhorar, para somar, ótimo. Então, a gente fez os ajustes na questão dos créditos especiais, melhoramos a redação, uma parte de créditos que não estava clara, a gente explicou, né, qual que é a principal motivação. Por exemplo, quando a gente coloca no regulamento, créditos especiais, participar de congressos, ou publicar artigos, até 6 créditos. E o parecerista, o relator, perguntou, mas até 6 créditos? Tem que ficar mais claro. Quantos créditos? 6 nessa situação, 3 nessa situação. E aí a gente explicou para ele que a gente tem uma deliberação que trata desse assunto. Então, a gente optou por manter a regulação, como vocês podem ver aí, ó, até, né? E aí a gente comentou que na deliberação a gente orienta o aluno, explica para o aluno, para aquele que vai ver a questão dos créditos, para que ele possa se programar, planejar os créditos no curso de pós. Então, a gente foi explicando, eu fiz uma carta, aí já é o documento final, mas a gente tem uma carta em 3 colunas que a gente mandou, comentário recebido do relator, nossa resposta e a correção no regulamento, para não ter nenhuma dúvida, como se fosse um artigo respondendo, né? Aí a gente deixou aqui tudo claro, para não ter nenhuma dúvida. Nossa, Foi excelente. gente. Aí a gente deixou aí, a gente fez o trabalho com a CCP, a Rose ajudou, o Ricardo Azevedo e o Marcelo Ambrosini. Até o Silvio participou também. Major revisions. E aí lá no último, a gente contou com a participação também até do Tiago, lá a questão do Janus, né, que parece que já tem no regulamento, parece não tem, do PPGE, e agora eu vi as alterações no regulamento do PPGAL, vocês vão incluir também a questão do sistema Janus, né, e aí a gente colocou também, lá no finalzinho da carta, vocês podem ver lá, Tiago, lá aí tá, lá, via sistema Janus, tá ali, tá, o depósito será efetuado até o último dia do seu prazo, via sistema Janus, para a gente já deixar atualizado o regulamento, aí eu discuti com o Tiago, então a gente seguiu aí a recomendação do relator e fizemos a atualização. Muito bom. Obrigada, professor Ricardo. Mais algum comentário? Vamos ficar na votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Só uma observação, Silvia, posso? Claro. Aí a gente está aprovando, a gente está colocando algo no regulamento, né, com relação ao sistema Janus, mas a gente ainda não tem uma
um calendário ou um prazo para a gente começar a implementar, né? Aí assim que tiver uma posição, aí para a gente discutir seria bom, para a gente ter uma ideia de como isso vai ser feito. Na reunião de fevereiro a gente já podia fazer um processo, né? E para que todos entendam, né? Como que começa, porque com essa mudança, não vai ser aqui no balcão, né? A pessoa não vai nem mandar um e-mail, ela vai entrar no sistema e aí cai no programa diretamente. Aí depois que passa o serviço de pós. Então, assim, o trabalho é o mesmo, só que qual é o problema desse novo modelo, né? Eu não vou deixar para a última hora e ficar faltando alguma coisa, né? Que aqui a escola mandou e-mail, ainda o serviço de pós verifica, falta isso, falta Toda correção. Então, a única... Mas, enfim, a gente não pode atrasar o progresso, né? A gente precisa... Nossa unidade não pode ficar parada no tempo. Mas assim, você tocou um ponto importante, Cida, porque eu, na verdade, assim, é mais para a CPG se resguardar mesmo. Vamos supor assim, ó, eu sou um aluno, estou no último dia de depositar a minha dissertação, a minha tese, aí eu vou lá, alimento tudo nos anos, né, uma sexta-feira, por exemplo. Aí na segunda-feira o Thiago, a Érica, ou alguém lá do serviço abre e fala, ó, esse documento aqui... Meu arquivo... ou então só faltou você fazer um upload de tal coisa. Isso não tem. Aí a gente olha e fala assim, tá, ele depositou? Só tem documentação com problema. Existe alguma regra, assim? O aluno tem, sei lá, X horas ou X dias para colocar isso em ordem. Então, não. Se tiver um documento em conformidade, perdeu o depósito. Alguma coisa nova, alguma coisa que vocês quiserem? Seria isso. A recomendação é fazer isso 2 dias antes. Eu acho que não e-mail alarmando. Então, mas assim, Eu eu sempre falo para os alunos assim, não deixe no último dia, porque no último dia alguma coisa vai acontecer. Não tenha dúvida disso, alguma coisa vai acontecer. Mas assim, em teoria, o aluno está lá no prazo. Então, ele vai poder falar assim, não, mas eu depositei no prazo. Mas E a então, gente vai falar assim, mas o tal documento está com problema. eu não sei se o Janus ele vai ter alguma inteligência para mostrar que está faltando alguma coisa, né? Não deixar submeter faltando alguma coisa. Mas, por exemplo, o CNPq não tem essa, né? Se você tem algum problema técnico, alguma coisa. Não, assim, eu não sei se... Os sistemas fecham, tá bom. Eu não sei se tem alguma já tem alguma norma sobre isso. Eu até pensei nisso aí, de colocar Deixa eu pensar. Assim, ele não fez a submissão do artigo. Aí ele põe um outro arquivo Então, e fala que foi um erro que eu fiz o upload errado. Isso aqui são os gatilhos. O professor vai enviar o e-mail sobre o encerramento do prazo. Ele tem de Então, ele manda o e-mail automático, está entre 12, 6 e 2 meses. Ele manda tanto para o orientador, e o motivo comporta para o orientador. Isso é ele que fez, faz é o Janus que faz sozinho, a gente não pode divulgar. Não, isso já está parametrizado assim, dá esse gatilho e ele manda essa mensagem. O que a gente podia fazer Restam é apenas orientar dias para que eles. encerre o prazo para o seu depósito só deles. Que a Renata, a usuária da corretora, falou que eles têm assim, sugerido aos programas e falam que os alunos depositarem durante as recebência, mas a gente sabe que na prática... ele assim, sempre vai ter um que vai falar, não, mas Mas ele pode falar, perder. o meu prazo é esse, eu depositei. Vai demorar um pouco para chegar nesse momento, porque os alunos ingressantes, porque o programa está entrando agora, daqui 2, 3 ou 4 anos que eles vão estar entendendo, aí que eles vão para esse sistema novo. Os regulamentos antigos continuam no e-mail. Então, peraí, só esse negócio, você falou uma coisa importante. Então, por enquanto, é tudo por e-mail. Por enquanto, assim. Certo, mas aí vamos supor assim, ó. Beleza, eu mandei lá tudo por e-mail, uma sexta-feira, no limite do tempo, aí vocês fazem verificação, aí chega na segunda, mandei e-mail, ó, tal coisa aqui não está
Por que vocês fazem? Vocês permitem que o aluno substitua? Ou já foca A CCB que define. A CCB que define. A gente encaminha para análise, né? Daí tem que dar uma quebra de pessoa. E acontece com frequência. Ó, isso a gente teve muito pedido de trancamento ou prorrogação do último dia, né? Esse ano, algumas vezes. Mas do aluno entregar o documento errado e aí deixar para resolver isso no dia seguinte. Não é. Não. Sabe por quê? Eu lembro se você falar assim, nunca teve caso, né? Não, mas É que eles auxiliam muito, né? Então, eles dão todo o suporte. E eu tô falando, às vezes 17 horas. Eu faço um terrorismo com meus orientados para não passar do horário. Eu acho que a chefe do serviço naquela temporada, teve um aluno da GSE, que foi parar na congregação. Aliás, não foi nem para. Não foi, acho que não parou na congregação. Teve a Fernanda também. A Fernanda perdeu, né? E Eu já falei que ela precisa de nome várias vezes, ela fala assim. A Fernanda ficou assim, ela veio com os copos e Marília deu uma chuva na estrada. eu lembro disso. ela chegou depois do horário, não tinha ninguém, né? Ela perdeu o curso. Não, mas ela tinha tese pronta, né? Ela podia fazer, né? Entrar Processo de novo. Eu tive uma orientada que perdeu também. Eu lembro uma vez o Dante ter contado de um aluno que estava vindo para cá, o pneu furou. É o que você falou, alguma coisa. Então, na verdade, assim, por que eu estou falando isso? Porque, vou falar uma coisa que vocês não vão concordar comigo. Uma coisa que eu aprendi aqui na USP, assim, não deixa o problema subir. Eu até comentei com vocês, não deixa o problema subir. Sabe, se tiver que pedir CCD para CPG, já é um problema. Sabe? Ou se de COP para CG, é um problema. Porque depois isso tem chance de chegar na congregação e não resolver na congregação e isso parar nas pró-reitorias. Então, assim, se tem algum problema, corta logo, sabe? Não deixa subir, senão fica, Agradeço, serve de aprendizagem. sabe? E aí eu fico pensando assim, ó, chegou uma pessoa e, por exemplo, porque pegou uma chuva. Como Não é caso mais da agora, mas Fernanda, acho que foi isso. não é mais o caso, mas enfim, a pessoa mandou por e-mail, deu um BO na internet da pessoa, ou então ela mandou um documento que não está, né? Assim, eu não estou falando assim, não, pode, não é isso que eu estou falando, mas assim, acho que é legal ter alguma coisa clara que parasse na CTG, que já previsse assim, ó, esses casos, desculpa, perdeu. A gente Para nunca, deixar claro, assim, porque quando eu assim, estou aqui, nunca quebrei um como um caso. sobe, sabe? Inclusive, uma coisa que chega lá na congregação, mas veja bem, vai punir o aluno só por causa disso. E não é uma questão assim de vai punir por isso ou por aquilo. Está previsto, gente, sabe? Tem essa de, mas vocês estão sendo maldosos, Paulo. Não, Essa é prazo mesmo. Eu vejo que na graduação tem muito disso. O aluno perdeu o caso, quando ele vai para a congregação, não assim. É isso, sabe? Só está previsto, o aluno está avisado. É um aluno a menos que se forma, que se titula. Já é. Eu lembro no curso, mas já faz tempo esse treinamento que a gente fez com a Maestria, eu não falei assim, se tiver, por exemplo, no ideal é que com o sistema, você não receba o documento por fora, né? Assim, então, o aluno colocou um documento correto nos campos exigidos lá, daí o sistema já nos tocou para frente, né? Mas daí depois na apuração você vê que o documento, né, com o documento exigido do depósito, o ideal seria não homologar esse depósito e que o aluno fosse desligado. Essa aqui é meio que a regra. Isso acontece no concurso também. No concurso, quando a pessoa não coloca o documento certo, vai para a congregação e não passa. Mesmo que, assim, eu tenho dó, sabe? Porque às vezes é aquela história do frente e verso do RG. Que eu também só fui descobrir há pouco tempo atrás. Frente e verso é o verso, né, do lado de dentro mesmo, né? Mas não pode, não aceita. Quando chega lá, não aceita na congregação. Se ele for subir, não vai aceitar, não adianta. Tem alguns casos, assim, que eu acho que, assim, os problemas são relativamente previsíveis.
tudo bem, são casos realmente assim, não acontecem com frequência, mas quando eles acontecem, tem chance de virar problema grande. Sim. E aí, quanto mais isso estiver escrito, assim, que o aluno saiba de aquela coisa, assim, combinado não é barato nem caro. O aluno está sabendo? Tá sabendo. Mas acho que isso tá. Acho que não é uma coisa que Não, ainda bem. o serviço de pós fala bastante, né? Nós vamos perder um pouco desse contato, mas o aluno vai para vocês ainda. Mesmo quando for digital, ele vai bater lá e vai falar, ó, vê se está certo, é isso mesmo. Eles têm, a gente fez um diagnóstico na pós, logo no comecinho, sentado ali na CPG, né? E assim, foi unânime quantos alunos se sentem confortados com o serviço de pós. Né? Qualquer dúvida, eles tiram ali também. Acho que essa parte eles vão continuar fazendo. Eles não vão parar só porque é um sistema, digamos, nem que for por telefone, né? Quando meus alunos me perguntam alguma coisa que eu não sei responder, eu falo, liga lá e pergunta para a Érica. A Selma, assim, eu não sei, assim, a Selma, ela... assim, eu acho que todo mundo vai para o céu, né? Agora, a Selma, ela vai poder escolher a janelinha, sabe? Não direto. Assim, ela não vai passar na sabatina, sabe? Ela vai chegar lá e vai falar, não, você pode furar assim. A Selma, ela tem uma paciência, ela fala assim, e é verdade, você fala assim, a gente manda e-mail para os alunos, eles não têm. Então, esse negócio do auxílio para a Ampec, né? A Selma mandou e-mail, falou, quem tiver interesse, pede e entre em contato com o serviço de pós. Os alunos respondem para a Selma assim, eu quero. Não foi um, foram acho que 3. A Selma falou assim, cara, está escrito no e-mail, é para entrar em contato com o serviço de pós. O aluno escreve assim, eu tenho interesse. Vamos falar assim, gente, está escrito no e-mail. Eles mandaram para a gente, eu tenho interesse. E a gente falou, manda o formulário. Tá vendo? Eu tenho que preencher um formulário e mandar para tal pessoa. Eles também preenchem o formulário e nem mandam para a pessoa certa. Aí você fala, pô, meu amigo, eu quero te ajudar, mas você tem que me ajudar a te ajudar, né? Senão não dá. Muito bom, professor. Bom, então, Eu só coloquei aqui, isso aqui é o regimento de pós, né? Nossa, essa parte de desligamento, né? Tem as possibilidades aqui. não entregar Daí, no prazo. é isso, né? Exigência no Os prazos prazo regimentais, regimental também, né? Então, assim, Vazados nós estamos. Não tem o que falar. Né? mas assim, a ideia também, professor, quando a gente for implantar, eles até tinham recomendado isso, fazer um teste antes, entendeu? Pega um aluno que está com talvez um prazo maior e está em via de depositar, fala, ó, vamos fazer um teste, fazer o seu guia, antes de já aplicar tudo para não evitar um caos. Sim, mas assim, por menos que eu tinha mais muito. Não, a minha preocupação não é com o prazo, é o aluno cumprir o prazo, mas fazer a upload de coisa errada. E depois ele ganha uma colher de chá para falar, ah, desculpa, posso trocar? Em teoria, não era para ser assim. acontecer. Eles passaram para a gente perto prazo. Tem que certeza na sua frente, de entender isso com o Vamos voltar, então, se plantar de volta Isso, então, sobre o item 2.4, a alteração do regulamento, os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovados. Bom, eu acho que foi isso, mas só que aqui nós 2.5 a gente já passou, 2.6 a gente passou, 7, 8, 9, 10. O 2.11 é uma disciplina do programa de inverno, é do professor João Eustáquio. Então já tem. Está errado, na verdade. Na verdade, o primeiro está arrumado na CCT, mas ele precisava de ter 12 horas por semana. E aí ele fez um ajuste, então vai ser dessa forma como está aqui na parte de baixo. Então, ficou, é 12 horas e 12 horas. Tudo bem? Soluciona essa alteração no número de horas que é para ficar dentro daquela regra de quanto pode por semana. Então, os favoráveis permanecem com comissão, os contrários se manifestem. Estão aprovados com essa adequação agora enviada hoje. O programa de inverno do Pepegal. E aí a gente aguarda
programa da contabilidade da economia. Pode falar, professora. Eu não sei, eu estava pensando em falar depois, quando houver o espaço, mas é sobre o caso, a disciplina do Lino. Eu falo agora ou depois? Pode falar agora, já aproveita o embalo do assunto. Então, eu falei com ele, eu entrei em contato a respeito dos dias, como o Thiago pediu, né? E aí, o que ele disse? Ele pediu para esperar um pouco, porque eles estão passando por uma reestruturação da escola, revisão do modelo de negócios, tem demissão voluntária, tem um objetivo, uma meta de demissão, né? Então, assim, o momento agora é sensível para conversar com a chefia. Aí ele pediu um tempo, enquanto isso, ele gostaria de saber, para planejar, qual que é a primeira semana de maio ou de junho que ele pode oferecer o curso e qual que é a última semana, né? Por exemplo, pode ser a partir de maio. Eu acho que eu já perguntei para o Thiago uma vez a respeito, e eu acabei encaminhando para ele, se o Thiago já respondeu. Então, desculpa, Thiago, se eu já te fiz essa pergunta antes, mas tem um período, uma janela assim de meses na qual ele pode trabalhar para oferecer o curso? Tem alguma- Que não tinha. Não, Isso, né? o que a gente fez é fazer um programa de inverno, né? Tentar fazer, de preferência, que eles pudessem não coincidir com disciplinas que estão sendo oferecidas, porque às vezes um aluno quer fazer, mas ele está em outra disciplina. Então, essa disciplina, essa do professor João Eustáquio, já foi feita pensando nisso, né, Thiago? Já para não coincidir com uma disciplina. Então, mais nesse sentido. E a ideia era de fazer junho e julho, né, para fazer essa questão do inverno. Mas maio, de repente, se pegar o final de maio, começo de junho, não me lembro se tinha alguma restrição no planejamento estratégico. A gente só colocou o programa de inverno. Aí, se for seguir essa questão do período de férias, o calendário da pós-graduação, aí realmente vai dar conflito se for em junho, por exemplo, ou em agosto. Aí teria que ser em julho. Aí em julho não teria o conflito. Mas talvez possa restringir aí teria que consultar. Se ele não puder em julho, por exemplo, e só puder em junho, vai gerar algum conflito. Mas Isso não, seria. não tem nenhuma janela sem aula aí no seu programa? Não tem, por exemplo, sei lá, terça não tem aula, quinta de manhã não tem aula? Ah, tá. Você está perguntando. Nesse sentido, aí a gente pode fazer um levantamento, sim, com relação. Janela, É. Não, isso a gente pode fazer. A gente já tem as disciplinas previstas para o primeiro tri. O que a gente não, eu acho que não tem ainda os dias de oferecimento do segundo trimestre. Mas isso a gente pode tentar. Tem sim, que a aula que vocês mandam primeiro e segundo trimestre. Manda o primeiro e o segundo? Manda primeiro e segundo. Então, encaixa nessas janelas que vocês têm. Em 2 semanas, Tá. como for melhor. Então tá. Então eu já vejo isso com ele, então. Aqui, professor. Isso aí do segundo trimestre, eles já deram os dias também. Ah, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Eu falei que era a última vez que depois eu pergunto. Não, pode perguntar. Eu queria saber quem que faz esse site bonito do PPGCC. O da economia é tão feio. Nossa, PGCC. Tão feio, mas Hoje, Não é? primeiro olha essa tabela, que coisa linda. Os Por vídeos. que nossa, é feio daquele jeito? Jesus Cristo. Quem que faz isso aí para vocês? É a Rose, Ricardo? Eu só falo, Rose, precisa atualizar o site. Aí ela atualiza, mas aí talvez. a edição anterior fez um pagão represado fazendo. Foi? Talvez do acadêmico do professor André aqui, não é? Pode ser. Porque eu lembro de uma conversa, inclusive, do logo, né? O logo é diferente e tal. Enfim, teve um investimento nisso. Olha lá.
Mas é bonita. É uma tabela simples, mas é bonita. Né? Verdade. Você tem que ver uma 2005, tabela anamórfica, assim. Nossa. Eu vou passar esse elogio para a Rose. Ela vai ficar feliz. Mas Bom. eu concordo que as gestões anteriores também, né, eles trabalharam aí na questão do site, então eles fizeram um trabalho bacana. Mas teve uma história do site, sim. Eu lembro da Mauri explicando isso um dia. Da Mauri presente, explicou isso um dia, e faz bastante tempo. Acho que em 2023 ele estava explicando isso, então deve ser bem antigo mesmo. Bom, então agora a gente vai para o item... Não, acabou, né? Agora seriam as atas da última reunião de 19/11 e 22/10. 22/10 eu acho que você não... Aí eu tenho que me abster, né? E dos dias 19/11 é a disposição de sanição. O resto... Então, podemos iniciar a votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestem, abstenções. Todos se abstendo do dia 23, né? Do dia 22 não precisa. Certo. Bom, então agora a gente vai para comunicados da presidência. Um deles foi uma reunião que nós tivemos hoje, só o Juan não estava na reunião e o Thiago, né? Mas os três coordenadores aqui, a vice-coordenadora, na verdade, os dois coordenadores e a vice-coordenadora estavam presentes, então a gente está fazendo uma proposta em conjunto com os 3 programas da FED de Ribeirão Preto e 2 programas da FED São Paulo, né? Posição da administração. E para buscar mais bolsas de mestrado e de doutorado. E o item 3 é sobre o workshop de impacto da pós-graduação. Queria saber se a Luciana tem alguma... Eu estou para te mandar mensagem, ela Eu tem e o Ricardo fomos. Foi bem legal, eu gostei bastante. Primeiro falou para o reitor, falou bastante da diferença das definições entre resultado, métrica e impacto, né? E ele deixou bem claro para a gente que artigo não é impacto, artigo é resultado. Impacto é quando você muda uma tecnologia, você tem uma transformação social, onde você prolifera isso em outras instâncias fora a academia. Então, teve uma primeira palestra disso, depois teve uma palestra do Jacques Covid, falando sobre como a gente pode fazer isso, e depois teve o almoço, aí teve uma oficina, em que a gente teve que olhar um formulário que eles propuseram e dar sugestões. Assim, como descrever um caso de sucesso, porque cada programa vai ser obrigado a descrever 2 casos de impacto coletados. Então, eles fizeram uma oficina mesmo com a gente, né? Daí a gente mudou onde estava a pesquisa, para o projeto, ter mais clareza o que é o indicador quantitativo de impacto. Então, eles deram um exemplo da medicina, e a medicina, não lembro, mas era de ventiladores que foram criados às pressas no meio das Covid. E isso teve um impacto absurdo, né, em toda econômico, social, na saúde pública, na expectativa de vida das pessoas, salvou vidas, teve um impacto maravilhoso. E aí ele falou, pois mas aí quando eu perguntei para o professor se eu podia usar o caso dele como benchmark, para a gente mostrar para todo mundo, ele falou, claro, pode usar. Tá, professor, então me fala agora de resultado, né? Quantos artigos você publicou? Ele falou, eu não publiquei até hoje isso. Então, assim, ele falou assim, tudo bem, a gente tem que pensar no impacto, mas não é que a publicação perdeu completamente o valor. Tem que balancear as coisas. A gente não pode só ficar na publicação mais. Isso ficou bem claro para todo mundo. E é difícil a gente enxergar o impacto.
aí eles também falaram da diferença da pesquisa pura e da pesquisa aplicada. A pesquisa pura demora muito mais tempo, então, tipo, na física. Demora muitos anos para que você tenha um impacto tecnológico de uma inovação na física. Já na medicina, você vai ter uma coisa mais rápida. Então, que a CAPES também não tem muito essa... A gente não sabe muito bem quanto a CAPES está olhando para isso. Uma droga nova é, às vezes, 15, 20 anos para tirar. Então, Quando começa os estudos, e aí tem a fase de in vitro, depois animais, humanos, etc. Então, realmente, dependendo do tema específico, né? A gente tem um caso de uma empresa que está incubada, ela faz curativo com células-tronco. Quer dizer, isso começou provavelmente no doutorado, no pós-doutorado dos sócios. Mas não sei se até hoje, não sei se hoje está no mercado. Uma das pessoas que até faz doutorado na contabilidade. Mas, assim, só que eu sei que vocês fazem 5 anos. Isso deve ter uns 15. se esse negócio de quadrilha, a gente não sabe se vai funcionar. Professor Ricardo. Só complementando aí o que a Luciana comentou, lá na apresentação, eu não lembro exatamente da fala de quem, talvez do Rodrigo, ou não, da representante do Egida, eles falaram que tem um material que eles se basearam no material do Reino Unido, né, para estudar essa questão do impacto e como os programas são avaliados lá. E aí tem uma metodologia para fazer essa avaliação, é construído um ranking, né, Luciana? Tem um ranking para as universidades ou os programas, e aí na hora de distribuir o dinheiro para as universidades, eu entendi que aqueles que estão melhor colocados nesse ranking recebem mais, né? Então, a inspiração do estudo, para a gente se basear, foi esse material, que inclusive eles até disseram que poderiam compartilhar com a gente os slides. Eu acho que a gente recebeu. Oi? Mandaram, né? Mandaram os slides. Acho que, se não me falha a memória, eu até pedi para a Rose compartilhar com os docentes. Mas é aquilo, a gente recebe o negócio. E aí, se a gente não começar a buscar esses casos de sucesso, que você bem comentou aí, a gente vai ter que pensar. No AmpCont, no evento da semana passada, da contabilidade, a gente teve a participação do professor Márcio, representante de área, ele falou que a gente vai ter que relatar essa história dos casos de sucesso. E, poxa vida, como é que a gente faz isso, né? E quais são os nossos casos de sucesso? Como é que eu vou relatar isso? Então, a gente tem que começar a se movimentar nesse sentido para a gente conseguir fazer um bom trabalho, né? Vai depender muito também dessa conversa com os nossos docentes, né? Para a gente fazer esse trabalho. Então, pensando assim, na aplicação disso tudo, é um trabalho que tem que começar discutindo com os nossos docentes, o nosso NDP. E aqui, por exemplo, tem métricas de impacto, nesse caso, dos ventiladores. Quantas vezes teve visibilidade nas mídias externas e total de ventiladores enviados a hospitais, número estimado de pacientes beneficiados, número de estados e municípios atendidos, taxa de recuperação, redução da mortalidade, índice de satisfação com profissionais que operam esses ventiladores, número de parcerias que foram feitas. Então, assim, é um leque de coisas, né? Mas essa questão, pegando o que o Ricardo falou, ele ressaltou bem a questão da mídia, né? Da gente, por exemplo, no final até do seminário, uma dica para todo mundo é quem pede financiamento, sempre colocar bolsa de jornalista, bolsa de divulgação, porque a gente nunca pede, né? Eu nunca pedi. Eu vejo aquela bolsa de jornalista lá, para que isso? Deve ser para uma área específica. Que o jornalista é justamente o cara que vai fazer o press release, vai mandar para os jornais, vai divulgar, vai pôr
Instagram, e isso aí marca. Pode ser o primeiro nível de impacto, mas já é. Estou participando de um projeto que eu vi que eles pedem um orçamento com muita coisa que eu nunca pedi. Então, pois é. Foi uma surpresa, assim. Bolsa técnica, eu pedi assim, só para quem é muito técnico. Não, pode pedir bolsa técnica para modificar os artigos e textos para mídia. Você pode pedir BTT. Então, e todo mundo tem que fazer esse esforço junto. Todo mundo aprendendo, tentando fazer. Basicamente isso, né, Ricardo? Sim, Obrigada. acho que vai ter que ter mais discussões nesse sentido, porque realmente tem casos de sucesso aí que a gente tem que se inspirar neles, né? Realmente. Eles falaram isso, que o coordenador quer puxar o case dele. Não, gente, pelo amor de Deus, é o melhor case que você tem do seu corpo docente, por favor, né? Não façam isso, né? Você vai ganhar mais se o case do seu professor for mais bem avaliado que o seu próprio. Então, calma. Verdade, tem que pensar no programa. É verdade isso. Bom, obrigada, então, professora Luciana, professor Ricardo, aí, pelos esclarecimentos. O item 4 é o novo regulamento, parabéns ao Nossa, programa. não sabe com isso. PPGE, aí, Foi que já legal, tem essa notícia. o programa aprovado antes do início do... Então, quando os alunos Mas a novos vão matrícula, trabalhar com essa legal. E, por último, os auxílios financeiros do pai. Eles divulgaram hoje, professor. Então, a gente recebeu 23 fotos, todo mundo dos inscritos do conselho. Ah, legal. Que bom. Verdade, eu pulei os indicadores. A gente tem um e-mail que foi encaminhado para os programas com aquela lista de indicadores lá para falar. Vocês conseguem terminar isso, professor Ricardo e o professor Sakai? Tiago, só para eu me localizar melhor, do nosso, o que está faltando exatamente? Tinha uma tabela, Para descrever. que a gente colocou todos os indicadores que vocês formaram. Né? Na frente de cada indicador, a fonte, é isso? Se vocês conseguem, pelo Inspira ou por algum sistema. Então, o que está faltando é a fonte daquele. Isso. Tá bom. Porque daí eu vou sentar com o Kleber para ver se há alguma forma de facilitar. Entendi. Talvez com a receita, né, com o Roberto, para ver se há alguma forma de facilitar. Tá bom. E, enfim, tem um BI também, que fica com o diretor, que não sabia que ele mexia. Aí ele falou que eu poderia olhar. Você está na apresentação da Nalanda? Ela falou dele. Foi que eu descobri, na apresentação dela, eu já descobri. Você não precisa ter essa parte, mas eu também fiquei assim, opa, e a agência. Mas é difícil entender mesmo, porque, né, como assim, BI só fica com pessoa, né? E aí ele falou que realmente tem, mas que assim, na demanda do dia a dia dele, ele não mexe nesse BI. Então, a gente queria ver também o que tem lá dentro, poderia ajudar os programas. Se é que tem, né? Mas pelo que eu entendi, foi um negócio bem feito. Então, talvez alguma coisa que possa... Isso. Ô, Silvia, eu ouvi aqui o seu pedido. A gente já começou a preencher a fonte, a gente não terminou. Na verdade, a Rose já fez um levantamento, teve alguns indicadores, alguns índices que a gente ficou em dúvida, eu fiquei de preencher, mas eu vou te mandar o mais breve possível essa planilha atualizada. Fonte e abordagem. Bom, obrigada a todos. Agora a palavra aos membros. Eu tenho, mas depois da Luciana e do Sérgio. Sérgio. Bem, Sérgio, eu vou estar disponível para você fazer todo o follow-up do RPG, desse edital, para a gente já está sabendo, já conseguiu que a gente resolveu hoje. Já que você tocou o nosso. Então, já foi falar. Para ver se eles entenderam.
eu estava conversando com a Selma hoje e, por coincidência, a Rose estava lá, que é secretária do PPGCC. As primeiras colunas, a primeira coluna é, acho que, grupos de pesquisas cadastrados no CNPq, aí depois tem lá, de doutores, número de mestres. Aquilo ali é uma pergunta que o Ricardo teve, e eu acho que os outros coordenadores também vão ter, que tá, mas esse número se refere ao que exatamente? Está lá, assim, número de doutores, número de mestres, número de doutores, número de mestres, número de docentes vinculados ao programa e que estão vinculados a esses projetos, ou quantidade total? É que eu tenho essa resposta aqui. Eles responderam, Silvio? Não, saiu no grupo da CPGs, saiu alguém perguntando isso. Entendi. Ó, foi uma pergunta exatamente essa. Estamos com a discussão aqui sobre o que se refere ao número de doutores envolvidos na pesquisa, em formulário para concessão de bolsa. Ele colocou CNPq 12, mas eu acho que ele queria falar 17. Não tem outro, né? E 12 também seria muito antes, né? Tem PPG assumindo que é o número de doutores envolvidos na pesquisa que está sendo proposta, para esse edital. Outros assumindo que são os doutores cadastrados nos grupos de pesquisa. Alguém pode ajudar? Aí o Fausto respondeu, não sei se você conhece ele. Ele é bem ativo aqui no grupo, é de liberal, da medicina. Aí ele fala, nesse edital do CNPq, o número de doutores envolvidos na pesquisa refere-se aos doutores que participarão diretamente da proposta submetida, não aos doutores cadastrados nos grupos de pesquisa. Certo, mas a minha dúvida acho que ainda persiste, sim, que se são os doutores que fazem parte do programa, por exemplo, aluno ou professor. Na pergunta não. Porque, assim, o que eu... Eu estou entendendo que sim, que a bolsa é para os alunos, né? Aí o que eu fiz? Assim, como a pergunta está genérica demais, o que eu tinha pensado, Silvia, na proposta, escrever e informar. Falar, a gente está considerando que é o número de docentes, por exemplo, do programa, vinculados a esses grupos, e não o número total de docentes ou o número total de doutores. Por exemplo, o número total de doutores, eu pensei assim, que são os formados pelo programa. Então, eu pensei na parte textual, colocar esse esclarecimento para ficar... Eu vou te passar o telefone do Fausto. Que vai que você fica com alguma dúvida persistente aí. Pode ser. Eu te passo e aí você já tira comigo, porque está super a par do edital. Eu pensei interessar dessa forma, sabe? Na proposta escrever, a gente está considerando esse número. Então, na nossa proposta, esse número tem que ser lido dessa forma. Eu entendi que docente sim, mas pelo que ele escreveu aqui, mas a pergunta era outra. Entendi. A pergunta era se ia considerar... deixa eu ver o que eu falo. Ele é o presidente da CPG da Medicina, é isso, Silvio? Não, na verdade, ele tem um cargo no PRPG e ele sempre tira dúvidas do pessoal. Entendi. Mas ele é docente aqui da medicina. Entendi. Mas essa parte de edital, eu vejo que ele responde muito. Se tiver alguma pergunta que você quer formular, e se não quiser falar diretamente, que eu jogo aqui no grupo, ele responde também. Tá bom. Esse grupo precisa editar que funciona bem. Show? Ricardo? Eu fiquei na dúvida também. Mas eu pedi para a Rose, na hora de colocar aqui o preenchimento dos projetos, né, no número de doutores envolvidos, aí eu pedi para ela separar os docentes dos alunos. Mas aí essa resposta, esse complemento que a gente vai obter, aí talvez nos ajude aqui a terminar, deixar mais claro o preenchimento. Eu vou até mandar a pergunta para vocês lerem a pergunta com calma e a resposta dele, mas eu acho que a resposta dele não responde isso. Eu estava pensando que tinha que ser um dos docentes do programa. E alunos também, só do programa. Mas agora, pelo que ele fala aqui, participantes da proposta. Estou imaginando que todo mundo vai participar dessa proposta, porque sim, não sabe exatamente quem vai ficar com a bolsa, né? Vai ter que entender, né? É isso. Então, eu passo para vocês a dúvida, e aí a gente, durante esses próximos dias, ele é muito rápido para responder, né? Se você mandar mensagem agora, por exemplo,
Puxamos? Eu tenho só um... mas pode falar. Pode falar. É você. O Ricardo. Sou eu? É você. Eu mandei um e-mail, o Azevedo me procurou essa semana para a gente falar sobre a história da Universidade de Turim, que eu já tinha tirado algumas dúvidas com o Thiago sobre a questão do convênio, dupla titulação. Aí o Thiago me passou o regulamento, a gente estudou, e aí a gente entendeu que, conversei com o Thiago na última reunião, que pelo quadro atual, de normas a respeito de convênio e dupla titulação, parece, eu entendi o que a gente tem, e depois eu voltei a conversar com o Azevedo, e o que a gente recebeu de proposta da Universidade de Turim, com o nosso aluno do PPGCC, é um acordo de cotutela. E eu acho que acordo de cotutela não tem no nosso regulamento. Então, é um caso bem específico. Eu tenho enviado um e-mail para vocês a respeito desse caso e copiei o Azevedo, porque pelo International Office não tem, pelo que eu entendi. Então, Oi? a Luciana morou na Itália. E, então, esse termo tutela é orientação. Então, provavelmente é co-orientador mesmo. É isso. Isso, Porque e aí... o nosso documento, você sabe que é italiano. Eu te mandei, né? Foi para você como eu mandei o documento italiano? Documento... Não, acho que foi para o Cláudio ou para o Azevedo. Eu mandei essa minuta em italiano, que deve estar escrito tutela, então, né? Se é o Aquela de coragem. E aí, o que eles mandaram aqui até um documento, né, preencheram aqui, colocaram os dados, né, então eles têm total interesse, até porque o nosso aluno já tem, inclusive, trabalhos com os professores de Turim. Então, aí... Foi com países do sul. Eles têm meta de financiamento. Então, se eles não fizerem acordo com os países do sul global, eles não recebem orçamento completo, então eles estão desesperados. Então. Então, esse é uma oportunidade para a gente, né, se aproximar e, quem sabe, né, esse pode ser o primeiro passo para a gente fazer algo mais significativo, né, algo mais amplo, como um convênio de dupla titulação. Então, eu gostaria só de verificar se é possível fazer uma consulta à PRPG para a gente ter alguma orientação de como a gente pode responder a eles, sinalizando positivamente, se precisa enviar algum documento, enfim, para que a gente possa avançar no caso de coorientação do nosso aluno Walter, com os docentes de lá. Eu acho que a coorientação já está na minuta padrão, viu, Ricardo? Não tem problema, não. A questão só que tem essa história de defesa que você escreveu lá no e-mail, que o aluno escolhe se vai defender aqui ou lá, tem algumas questões da minuta padrão. Se é minuta padrão, costuma ser rápido, né? Se mudar aquela minuta. Então, segue o fluxo de coorientação? De coorientação. Tá. 9,99%. Então, eu busquei isso para fazer um convênio com a Universidade do João Eustáquio. E, na época, eu conversei lá no International Office, entendi. E, assim, se a minuta padrão, é bem tranquilo. Então, isso aqui, essa conexão com o Turim, então não tem nada de convênio, é só uma coorientação? Não, é um convênio. Você vai fazer um convênio, mas nesse convênio tem um plano de trabalho. Você pode fazer com o plano de trabalho ou não, mas o plano de trabalho vai ter um professor que vai ser responsável por esse convênio, e aí tem pode ser um convênio que você tenha abertura para outros alunos irem. Se não me engano, tem essas duas formas lá no formulário. Sim. Ou para um aluno só. Eu acho que é interessante abrir para mais alunos, porque daí vocês têm... Novos alunos podem surgir aí no próximo semestre, tem interesse. Sim.
Aí, tem uma documentação específica para a gente dar continuidade nesse processo? Essa parte fica com o International Office mesmo, viu? E pelo que eu entendi, não tem muita coisa, além do escritório de lá, tem que ter um casamento aí, porque no nosso caso, por exemplo, lá com a Universidade do João Eustáquio, ficou parada porque não teve, eu mandei para ele a documentação e ele não voltou de lá, porque tem o International Office de lá também. E aí é interessante ter esse ok deles, mas aí é tudo com o International Office mesmo. Então, Não, a gente pode procurar o International. isso. Tá bom. O site da PMG tem as minutas, tem um contato com o PMG convênios. E tem esse contato de convênio, mas eu acho que no próprio International Office você consegue essas respostas. Mas Tá. é mais convênio do que... tá vendo? Tem várias línguas, ó. Esse italiano, aí, ó, italiano. Tem aqui, ó. Ah, tá, mas peraí, isso seria uma dupla titulação ou isso seria só um convênio de intercâmbio? Aí, pelo que eu entendi, como ele pode escolher, no caso da defesa, eu entendi que ele vai receber uma dupla titulação. Então eu mandei certo, então foi o documento que eu mandei mesmo. Esse da minuta. Eu só não lembro para quem eu mandei. Você mandou um documento para alguém? Deu uma minuta só, deixa eu ver se foi o Cláudio que eu mandei. O Cláudio está interessado nisso também ou não? Eu acho que o Walter é o orientador. O Cláudio é o orientador do Walter. Assim. Minuta de convênio, língua italiana, mandei. Quer que eu mando para você? Pode ser. Aí eu já vejo com o Azevedo aqui, porque a gente está interessado. No WhatsApp, dentro daquelas mensagens que tinha, no site da PRTG, que eu enviei o link, ele direcionava para todas as minutas aqui. Eu vou te marcar aqui na mensagem, porque daí tem todas as minutas. Essa em italiano, em francês, tem espanhol, inglês, daí tem todas as minutas de convênio aqui. Eu te mandei já. Pelo WhatsApp? Mensagem. Daí tem nesse link que eu te enviei, é o site da PRTG, onde tem tudo sobre dupla titulação. Ali estão os convênios, as minutas dos convênios. Nesse site aqui. rtg.br/internacionalização/dupla titulação. Ah, perfeito. A minuta está aqui. Isso, daí você roda a tela lá para o final, daí tem um monte de pergunta, passo a passo, né, explicando os trâmites. Aí você chegar lá no final, vai ter o material de apoio. No material de apoio estão todas as minutas. Tá. Material de apoio. Ah, tá aqui. Os minutos de convênio. Tá bom. Mas a gente tem um canal com a PRTG para tirar dúvidas sobre o convênio, professor. Eu não vi sua mensagem ainda, desculpe, esses últimos dias fui preso por esses assuntos aí de pautas suplementares que foram chegando, mas depois eu vejo com atenção e te respondo. Tá bom. Tá? Esse ano está demorando para acabar. Bom, eu não tenho minha árvore de Natal para coisa aí, né? Mais algum comentário? Mais alguma manifestação? Não. Bom, então, finalizando a nossa última reunião de 2025, obrigada a todos pela participação, pela colaboração aí. Nós estamos com um ano positivo aqui na CPG. Obrigada, pessoal. Excelente Natal, ótimo ano novo. Ano tranquilo, né, Silvia, na CPG? Mais ou menos. Mas pensa que poderia ser. Não, a gente teve um ano aqui. Então, finalizando aqui. Obrigada, Juan, também, pela parceria aí em 2025, né? Nós precisamos com os alunos, né, com os discentes. E ao Thiago, que é nosso braço direito e esquerdo, perna direita, perna esquerda. Obrigada, pessoal. Até mais.